Olá! Voltamos, né, Cá? Sejam todos muito bem-vindos. Depois de uma breve pausa aí, de um mesinho, Férias. voltamos de férias escolares. Voltamos aí e chegamos com um tema muito interessante, que inclusive pode ter feito parte aí das férias escolares de vocês, né? Dos momentos de vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre a geração que não pode ser contrariada, né? Estamos criando crianças que não sabem ouvir não. Onde é que começou isso? E sejam todos bem-vindos novamente. Eu sou Miraj, terapeuta sistêmica, trabalho aí para o universo nicho voltado para mulheres, mães e crianças e adolescentes. Eu sou a Carol Prades, também sou terapeuta sistêmica, consteladora familiar e me especializei em tratar de mulheres, né? Voltados aí para questões do universo feminino. Estudo bastante sobre a psique feminina e esse é um tema que nos atravessa enquanto mulheres, enquanto mães. Mesmo quem não é mãe acaba tendo alguma opinião sobre isso, porque as crianças, né? A gente é da geração que ouviu cresceu, né, ouvindo coisas do tipo, vocês são o futuro da nação, das crianças são o Uhum. futuro da nação. E mesmo quem não tem filhos acaba sendo atravessada por esse tema, porque lida com pessoas que têm filhos ou convive com algumas crianças, e é muito comum hoje em dia a gente ter essa percepção, né? Essa questão as crianças não têm limites, as crianças não sabem ouvir não, e a gente quer hoje discutir um pouquinho sobre isso, né, Mi? Você quer começar? Isso. Não, até trazer que você falou, né? É importante que a gente não está tratando um tema puramente para mães, É né? É o que você verdade. falou. E isso atravessa também pessoas que não têm filhos. Você é tio, você é tia, você convive com amigos que têm filhos. Às vezes na E profissão aí, qual que. trabalha com crianças, né, professoras, Ah, médicas, enfim, pessoas que lidam. exatamente. E aí entra, inclusive, a gente vai começar. Acho que você pode começar, só queria trazer uma questão antes, né? Já que você levantou isso, que é sobre isso que, né, que a gente vai falar, que não necessariamente você precisa ser mãe para consumir esse nosso conteúdo de hoje. Mas sobre isso, né? Qual que é a sua percepção quando, por exemplo, você está num restaurante e o garotinho do lado tá batendo ali na sua cabeça com o brinquedo, né? E o pai fala: Não, filhinho, não faz isso no moço, na moça, não pode, é feio. E a criança continua e continua e continua, né? Então, ou seja, vocês também são impactados De alguma pela forma, falta de limite sem das contar, crianças. muito se fala também, inclusive, da própria geração Z, né, que aqui a gente está incluindo todas, não só a geração Z, a Uhum. geração Alfa também, mas a geração Z, que é mais famosinha, né, por serem a geração sem noção. Muita gente É fala isso. disso e serão os futuros médicos, né? Porque aí você não tem, você que não tem filho também vai ser impactada, porque no futuro essa geração vai ser a geração de médicos, vai ser a geração dos profissionais que vão lidar com a gente, né? São os profissionais que nós vamos consumir. Então, sim, esse tema é de muita relevância. E quando a gente fala sobre limites, né? A gente está falando de coisas extremas, né? Como a Mi trouxe aqui o exemplo, como o exemplo, já deve ter mais, acho que já tem mais de um ano que viralizou um vídeo de uma menina brigando com a mãe que queria o celular. Eu quero o iPhone, eu quero o iPhone. E ela queria o Sim, celular do a jovem de 18, devia ter uns 17, 18 anos, e né? ela fazendo um escândalo e a mãe dizendo que não podia pagar o iPhone mais novo e estava dando para ela acho que era até um iPhone, mas não era o iPhone mais moderno. E ela Era um 14, ela queria o 16, era algo fazendo assim. um escândalo. Eu não lembro se foi ano passado, ano retrasado, Era, estou meio perdido no tempo, mas eu lembro que teve essa imagem que viralizou. Essa é uma imagem, é uma situação extrema, mas tem as questões do dia a dia mesmo, né? Da criança que
faz barulho depois das 10 horas da noite, incomoda os vizinhos, da criança que não quer dormir, deveria dormir mais cedo e não quer dormir, da criança que não consegue aceitar o limite de tempo de tela, e por mais que os pais falem, a criança continua ali, né, na tela, questões de alimentação. Então, desde questões mais simples, mais corriqueiras, até situações mais extremas, que vão mostrando para a gente que, de uma forma geral, e a gente está aqui bem generalizando mesmo, de uma forma Uhum. geral, as crianças estão crescendo, amadurecendo sem limites, né, Mi? Sem limites nem. Não sabem se frustrar, né? Não sabem Sabe ser aceitar. frustrado. Não tem frustração, gente. Não pode frustrar a criança e, né? Eles não podem ouvir um não. Eles não podem ouvir um comando um pouquinho mais mandatório, né? Você tem que fazer isso. Não tenho nada. As crianças já estão respondendo, né? Eu não tenho que nada. Respeitar as pessoas mais velhas, né? De respeitar professores. Então, você tem uma série de problemas nas escolas, né? Que os professores Uhum. enfrentam, ao lidar com essas crianças. E você falou antes da gente entrar aqui, você pode contar a história que foi desses dias, né? Gente, acho que eu vi ontem ou antes de Eu vi ontem. esses dias. Esses dias, foi agora, né? É, um avião que estava indo, se não me engano, dos Estados Unidos para o Canadá, ou era enfim, do Canadá para os Estados Unidos, não importa. O avião teve que voltar, ele decolou e ele teve que pousar de volta, porque a criança se recusou a colocar o cinto de segurança. E aí, uma criança impactando a vida de centenas de pessoas dentro de Gente, para tudo. tudo. Parou o aeroporto, eles tiveram que reformular tudo. Gente, É surreal. é surreal. A criança não quis sentar e colocar o cinto de segurança. Tá, e aí o que a gente faz? É, e de avião, agora eu tô lembrando, teve também, eu também não lembro agora se foi ano passado ou ano retrasado, da criança Da que janelinha. na janela e a mulher se recusou a dar o lugar na janela e, né, a mãe ficou hashtag chateada e filmou e virou uma zoação, a mulher ficou famosa, a mulher que não aceitou trocar o lugar, né? É uma grana ainda, hein? É, Mas rolou os debates, né? Rolou muito bate, debate em cima disso. Mas ela está sendo, só uma criança. Como que você não eu vai sei ceder o seu que é, lugar? exatamente. Uma coisa é, e isso já aconteceu comigo, assim, a minha filha era menor, hoje ela está com 11 anos, mas na época ela era menor, ela devia ter uns 8 anos, e a gente estava na fila do banheiro, e ela muito apertada para fazer xixi, e ela sabe quando a criança fica assim, né, com a mãozinha assim, se segurando, se sacudindo que estava apertada, e mesmo assim eu fiquei ali na fila, e aí, pessoas que estavam na frente na fila, uma senhora virou e falou assim: Ah, ela tá apertada, pode ir na frente, né? Porque criança tem um limite menor para segurar, mas era uma necessidade fisiológica. Mas eu não cheguei e falei assim: gente, saiam todos da frente que a minha filha precisa ir ao banheiro, todo mundo tem que abrir mão e a minha filha tem que passar na frente. Eu não fiz isso. Pessoas ofereceram. É diferente de, minha filha quer É sentar na. uma gentileza, é uma gentileza. É uma gentileza de virar e falar assim: olha, sai daí, minha amiga, que a minha filha quer sentar no seu lugar porque ela quer olhar na janelinha. Não, né, gente? Vamos respeitar, né? Vamos. Mas isso acontece também, e a gente vê muitos relatos em ambiente escolar, de repente o professor querer aplicar algum tipo de sanção, ou é mais, né, não vou nem dizer rígido, mas ali na correção da prova, ou alguma interação ali do professor tentando impor limites aos alunos dentro da sala de aula, e os pais irem até a escola reclamar do professor como se o professor tivesse errado em tentar impor limites. Como assim esse professor quis impor limites nos meus filhos? Isso a gente vê acontecer diariamente, né? Inclusive tem perfis Hum, no Instagram de professores só para falar sobre isso, né? Isso dá conteúdo, inclusive, nas redes sociais, para alimentar o mês inteiro. Foi você que me mandou, inclusive, uma vez, o foi? perfil de uma professora que contando as histórias. E uma professora jovem Ela, que também não ela é sabe jovem.
com que também não sabe lidar, porque lidar com a frustração não de sabe não. lidar com a frustração, exato, Bingo. Então, né? assim, a gente até conversou, lembra sobre, a gente É, discutiu faz um tempo já. lembrei disso agora, que foi o que eu acabei de falar, né? Vão ser os profissionais, os futuros profissionais, porque esses jovens estão crescendo sem limites, sem aprender a lidar com a frustração, porque acho que essa é a grande questão. A gente está falando de limites, mas acho que por trás de tudo isso está a capacidade de lidar com as frustrações, a capacidade de Exato. ouvir não, a capacidade de aceitar que o mundo não gira ao redor deles, Uhum, né? é isso. E jovens, quando você não aprende na infância, na adolescência, a lidar com a frustração, a suportar a frustração, são os adultos que antigamente se falava muito, adulto mimado. Só que hoje está todo mundo mimado e já virou Sim. não virou normal, né? Já virou padrão. Já É virou isso. padrão, e aí isso vai gerando uma série de conflitos relacionais. Aí é no trabalho, nos relacionamentos com amizades, nos relacionamentos amorosos, de um modo geral, é o caos para a sociedade em geral. É isso. E a gente, é o que você falou, né? Adultos, cara, me veio agora, a gente, né? Quando a gente começa a trazer, começa a vir tantas situações, situações assim que você fala, você vê um adulto se comportando como com uma criança, né? Então, aí você vê, por exemplo, pais e filhos que começam a discutir entre eles e se colocar numa situação para brigar pela frustração um do outro. Então, assim, né? Você vê, eu vou comer no McDonald's hoje, filho. Mas eu não quero. Mas você vai comer. Aí você fala, não, então não vamos, meu filho não quer. E o adulto bate o pé e o adulto, é assim, é diferente, né? O colocar limites. Uhum. É a atitude do bater o pé ali e agir como criança. E aí você olha a cena e você fala, gente, mas é Adultos, uma criança brigando contra a criança. são adultos infantilizados. Porque eu E é acho que o que mais é a tem. grande questão, né? Por que que esses jovens, o objetivo aqui não é bater, é bater nos jovens, né? Bater Não, simbolicamente, né? Tacar pau nos jovens. É entender o fenômeno. O nosso objetivo aqui é sempre esse, né? Entender o que está por trás desses fenômenos. Por trás desse sim, fenômeno, a gente encontra o quê? Adultos traumatizados, porque isso é geracional, né? sim. Nós somos uma geração, esses jovens são criados e educados pela nossa geração, que é uma geração que foi criada por uma geração mais rígida. Eu lembro que Uhum. era comum ouvir coisas do tipo, a minha mãe dizia uma coisa, eu dizia assim, mas por quê? Porque eu quero. Porque sim. Porque sim, porque não? E fim de papo. Não Porque tinha eu tô falando, porque eu tô mandando. o que eu estou mandando. Acabou. Então, É isso. porque as gerações dos nossos pais também foram criados pelos baby boomers, que são a geração mais rígida, que também mais rígida, que é a geração que cresceu no pós-guerra. Então, você vai olhando para trás as gerações, tudo tem um porquê. Só que aí a nossa geração, que nós somos os millennials, nós somos uma geração que tem muitos traumas. E é a primeira geração que Hum. vai buscar terapia. Então, é a faixa etária, a geração que mais faz terapia, é a faixa etária que tem mais esse olhar para essa coisa do wellness, de buscar um propósito de vida. Porque o que, que era no passado? Você precisa sobreviver, então tenha um emprego estável. O importante é ter casa própria para você ter estabilidade, ninguém te tirar da sua casa, você ter onde morar. Então, era toda essa mentalidade: casar, constituir família, comprar uma casa própria, se der ter um carro e viver ali, sobreviver. Aí vem a nossa geração e fala: não, peraí, tem algo além aí, a gente precisa de algo mais. E como a gente tem os nossos traumas, a gente, na hora de educar, a gente quer que os nossos filhos tenham Não passem, né, vida, não ali passem pelos sofrimentos que pelo que a gente passamos. passou, não passem pelas frustrações que eventualmente a gente passou. Só que aí que tá, quando a gente tira essa capacidade de lidar com a frustração, essa capacidade de ouvir o não,
a gente deixa, né, tira um presente muito grande para a humanidade dessa pessoa, né, para a capacidade de lidar com as questões da vida. Eu falo muito para minha filha sobre causa e consequência, né? Então eu falo, tudo que a gente faz, a Hum, gente tem uma consequência. Se você não faz o dever de casa, a consequência, você chega lá, o professor vai ver e você vai descontando o pontinho no final das notas. Se você tem uma prova e você não estuda, a consequência é que você não vai tirar uma boa nota se você não estudou. E coisas positivas também. Se você estuda, você chega na hora da prova, você sabe fazer, você tira uma boa nota. Então, tudo na vida é ação e reação, é uma das leis do universo, né? ação e reação. Não. Exato. Então, eu tenho essa preocupação de ir explicando isso para minha filha. Só que muitos não têm. E eu faço isso porque eu sou terapeuta, então eu sei das consequências, acredito que você também faz. Mas a maioria das Sim, pessoas não está atenta, não faz por mal. As mães que não impõem limites para os filhos, elas também estão doentes, elas também estão traumatizadas, elas também estão com questões. Mas é isso, elas não sabem lidar. Elas não sabem. Ai, fugiu a palavra. Não sabem impor limites aos outros. Normalmente, elas não sabem impor limites a elas mesmas. E, óbvio, elas não vão saber impor uhum. limites aos filhos. Aqui eu tô falando das mães porque a gente fala para mães e mulheres, né? Mas é claro que quando a gente está falando de Serve para. os pais também. É que aqui a gente tem Sim, foco nas mulheres. mas serve para os homens também, é a mesma mecânica. Eu tô falando da mulher porque é o nosso foco A aqui. gente está falando com 99% são mulheres. É. Mas é isso. E é engraçado, Cá, porque assim, isso que você trouxe, né? É exatamente isso. A mulher, né? O homem, mas eu vou falar da mulher aqui, mas a mulher não consegue impor limite para os filhos, porque ela não consegue impor, né? Delimitar limites com relação aos outros, né? Então, provavelmente é uma mulher que vive numa situação ali que não sabe dizer não, que não sabe se colocar numa posição ali, né? Se alguém ultrapassa ali a barreira, né? Já saber Passa, se posicionar, não sabe se posicionar, exatamente, não consegue se posicionar. Eu acho que isso tem alguns fatores, né? Um deles acho que é assim, muitas vezes a gente está muito conectado com a nossa criança, Uhum. né? E é isso que você falou, a gente puxa ali aquele conteúdo de traumas, ai, eu passei por isso, ai, meu filho não pode passar. Ai, como é que eu vou protegê-lo? E bota E numa minha mãe me redoma. batia. É. Aí não quer que o filho se frustre porque não sabe lidar com a frustração do filho, não sabe lidar com a frustração dela, não sabe lidar com a frustração do filho. Né? Isso é que Muitas nem o vezes choro, né? O lance do chorar. é, Por que que o choro da criança incomoda tanto? Por quê? Porque você não podia chorar, então não era algo natural. O chorar, que é o de se verdade, as expressar. pessoas ficam incomodadas com crianças chorando. Até quem não tem filhos. Até que não tem filho, mas Dá porque quando gatilho, era criança, com certeza escutava, cala, engole esse dá choro, choro, dá cala gatilho, a boca. dá gatilho. E já que a gente está falando mais das mulheres, nós tem a questão do pai, né? Já os pais, os homens normalmente costumam ter é, é, um jeito mais brusco de lidar. E aí, às vezes, a Uhum. mãe é essa que está aí toda amorosa, querendo proteger o filho, aí vem o pai a casa querendo ser mais enérgico, mais bruto, aí ela briga com o marido porque não quer, né, que o marido seja grosseiro, de repente, mas nem é questão de ser grosseiro, mas na visão dela, né? Porque Nossa, eu vou até contar um negócio pessoal. Já aconteceu algumas vezes aqui, né? E aí eu falei pro meu marido, falei assim, você tá falando muito grosso. Ele, ai, o meu filhinho, você fica protegendo o meu filhinho. E mas aí aqui também eu, acontece. eu paro e falo, Falei porque caramba, acontece aqui. Eu falei, cara, é verdade. E aí virou piada que o meu próprio filho fala, mamãe, você está me protegendo, eu sou o seu filhinho. Então, assim, né, entrou num lance, mas assim, é isso, é real, a gente faz isso, é muito automático, É. né? Como assim você está falando Acontece assim com também. ele? Quando eu vejo, eu tô me metendo ali na relação dele, do meu marido, com a minha filha, e tô ali querendo ponderar. Aí eu falo assim, gente, eu tô me metendo, eu tenho que deixar eles terem a relação entre eles, né? Meu marido tá ali tentando impor limites, eu tô ali tentando, sem querer, acabo tentando atrapalhar. E olha que sou terapeuta, olha que tenho toda
essa consciência que a gente está trazendo aqui, mas ainda assim eu caio nas armadilhas, como você também. Imagina as pessoas que não têm essa consciência, né? Então, por isso é Que importante não tem, exato, que não traz trazer que isso. a criança. Uma vez eu ouvi uma terapeuta falando, né, que ela não fazia, não, ela não gostava de tratar crianças, porque ela entendia que o problema da criança era dos pais, que a criança Ah, apenas reagia. É assim, eu não concordo completamente, porque eu acho que a criança pode é, ter um apoio terapêutico. Minha filha faz terapia, e eu vejo o quanto isso é importante. Eles também precisam ter esse lugar, um lugar onde eles possam falar das coisinhas deles, né? Levar as questões deles. Então, eu concordo em parte. A parte que eu concordo uhum, é. Muitas vezes o que a criança vai trazer tem a ver, ela está ali reagindo ao comportamento dos pais, sim, a e origem. né, a origem está ali nos pais, mas eu não acho que a criança não deva ser tratada. Eu acho que quanto mais cedo ela Não, for tratada, melhor, né? Assim, sim. resolve mais cedo, antes dela desenvolver maiores traumas. Olha só, Carl, você trouxe isso, eu acho bem legal o que você falou, né? Muitas vezes os pais chegam, né, buscando uma terapia para as crianças. Meu filho tem isso, pá, traz a situação. Já traz até E aí quando? Oi? já traz o diagnóstico. Já traz, ó, ele tá com isso, é assim que ele se comporta, ele tem isso e tal. O que que acontece? Claro, a gente, né, a gente vai trabalhar essa criança, vai buscar, e sim, assim, a origem sempre vem dos pais, mas é importante que quando é feito um trabalho junto à criança, você tem a possibilidade de trazer isso para a mãe ou para o pai. Tem muita gente que não consegue receber, tá? Essa informação de uma maneira, né? Mas muitas delas conseguem ter um insight e falam, caramba, então eu acho que eu também preciso trabalhar alguma coisa em mim. Então isso é legal porque você acaba despertando. E aí, se tem um trabalho em conjunto, né? Maravilhoso, é perfeito. Aí é perfeito, porque aí a gente consegue mudar muita coisa, né? Mas é isso que você falou, a origem tá na gente. No que os nossos filhos Sim, tem. expressam. Assim como a gente, quando a gente vai para terapia, normalmente a gente vai para terapia para falar da nossa infância, das questões É, vou falar da minha mãe, vou falar do meu pai. com o nosso pai. Quando a gente vai para terapia, é isso, né? Mas, Uhum, assim, especificamente no tipo de terapia que eu e você fazemos, é importante trazer aqui que é a terapia integrativa, terapia sistêmica, a gente vai olhar todo o uhum, contexto do sistema. A gente trabalha também as questões herdadas, né? Então, questões ancestrais, questões do sistema, que aí sim é onde a gente precisa trabalhar na criança também, são as lealdades, as questões sistêmicas, a gente vai trabalhar. Você, no caso, que eu não trabalho com crianças, você vai trabalhar ali na criança. Mas é isso, eu acho que os pais também, a gente precisa olhar para os pais, né? Porque uhum. são esses pais, as dores desses pais que muitas vezes vão projetar coisas nas crianças, como a questão da criança ferida do pai e da mãe, aí trazendo os dois aqui, a criança ferida daquele pai e daquela mãe, que não que de repente teve uma educação muito rígida, acaba levando uma educação muito frouxa, né? Aquela É, que não impõe limites nenhum. Mas pode acontecer também, as duas coisas podem acontecer, né? o contrário, né? Uma, uma educação muito rígida, não sabe educar de outra forma, e aí segue naquela rigidez extrema que vai gerar uma série de conflitos nas crianças. É que aqui a gente está falando sobre as crianças sem limites, então seria essa a primeira Sim. hipótese, né? Teve uma educação muito rígida e não quer que os filhos passem pelos mesmos traumas, as mesmas dores, as mesmas dificuldades que a criança deles passou e aí não consegue impor limites. E às vezes é uma questão individual dela, não impõe limites no marido, não impõe limites no trabalho, não impõe limites no filho, porque ela não impõe limites a ela. Né? A mulher que É. trabalha demais, está mesmo exausta, trabalha demais, que se coloca em último lugar, é aquela mulher que está sempre querendo fazer, 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 tem dificuldade de pedir ajuda.
Porque se Faz pelos outros, esquece de si pelos mesmo. outros esquece de si mesma, não consegue pedir ajuda, porque ela acha que ela tem que fazer tudo sozinha, então ela está sempre sobrecarregada. Tudo isso, essa é uma mulher que não vai saber impor limites aos filhos. Uhum. Uma pessoa, vou trazer, tá? É, bom, a minha terapeuta, ela é ótima, né, terapeuta? E a gente trabalha muito essas questões, mas antes mesmo da gente começar, é muito bom, porque, né, a gente já vem se trabalhando há um tempo. E aí você me trouxe uma situação muito interessante, né? Porque óbvio que a gente está sempre, né, em desenvolvimento, evoluindo, mudando, olhando para questões que a gente não resolve tudo em uma semana, em um mês. Uhum. Mas há muito tempo atrás, muito tempo, uns bons anos atrás, eu passei por uma situação porque eu sempre fui essa pessoa faz tudo para todo mundo, tá tudo bem, vou ser legal, vou fazer o que os outros querem. As pessoas vinham, faziam brincadeiras que eu não gostava e eu, tá tudo certo, tá tudo bem. E aí, em determinado momento, que eu tive essa consciência do limite, né, de falar assim, peraí, isso é uma agressão, isso está invadindo o meu espaço. E eu lembro que teve uma situação com um amigo meu, um grande amigo meu, e ele tinha uma forma de brincar comigo que era muito, assim, quem olhava de fora falava, nossa, mas por que que ele te trata assim? Eu falava, é brincadeira. E Tolerando aí, coisas que não eram faziam bem para você. isso. E aí eu cheguei num momento que eu falei, ele continuou, e eu sempre, pode brincar, e xinga e brinca e tal, não sei o quê. E eu falei, não, por que que você falou assim comigo? Ele assustou assim. Desde então, a relação mudou, né? A amizade, a gente até deu uma afastada, tudo. Mas ele fez assim, ué, brincadeira. Eu falei assim, eu aceitei por muito tempo, mas isso não é brincadeira. E eu lembro que internamente foi uma vitória pra mim. Sabe quando você tem aquela sensação de vitória mesmo? Eu falei assim, cara, eu consegui falar E me que eu não gostava. Como, né? E eu acho que é sobre isso. A partir do momento. Se eu me posicionar, eu vou perder aquela amizade. Tem uma expressão que eu gosto de usar, é sobre perder vínculos. Se você Uhum. se posicionasse, provavelmente era isso internamente, né? Se eu disser que isso está me incomodando, eu posso perder esse amigo. Se eu disser que isso está me incomodando, eu posso perder esse relacionamento, esse namorado, né? Esse parceiro. Se eu disser que isso está me incomodando, minha mãe pode ficar magoada comigo, meu pai pode ficar magoado comigo, porque a gente também não sabe impor limites aos pais. Existem pais e mães que são buscando aqui uma palavra que se Invasivos? tem Não. invasivos, que são desrespeitosos, muitas vezes isso acontece. Uhum. Eu atendo mulheres, né? Então, atendo muitas mulheres que têm muita dificuldade de impor limites, aos pais. Às vezes a mulher está lá adulta, e eu recentemente atendi uma mulher nessa situação, ela adulta, querendo ali, né, exercer as atividades, a vida adulta, e o pai e a mãe ali se metendo, tratando ela como se ela fosse ainda uma criança, que isso é outra coisa, né? São muitas camadas. Isso é outra São coisa. muitas camadas. Aí a gente vem trabalhando já nos últimos meses, trabalhando essa questão do posicionamento dela, e na última sessão ela veio falando que ela conseguiu falar para o pai que ela não estava gostando, conseguiu tomar a atitude que ela queria, mesmo a mãe dizendo que não era, né, que não concordava. Então, assim, ela veio trazendo ali, né, a vitória dela, assim como a sua vitória dela de conseguir se posicionar em relação aos pais. Eu lembro de ter falado para ela, falei assim, olha, é muito mais difícil você se posicionar com as pessoas próximas, com as pessoas que você ama, do que com uma pessoa estranha. Então, se você Uhum. aprende a se posicionar com quem é próximo, pai, mãe, marido, filhos, né? Você vai se posicionar com qualquer outra pessoa, porque o mais difícil é com quem a gente ama, com quem é querido pra gente. Exato. E é aí que entra a conexão com impor o limite para as crianças. Porque Sim. se a gente consegue construir isso, se a gente consegue impor o limite, eles
provavelmente vão ser adultos diferentes, né? Vão ser adultos, Vão em, adultos, vão ser vão ser adultos. adultos É influenciados, sobre isso. adultos, adultos, porque talvez seja a grande crítica que se faz hoje à geração Z, é exatamente nesse lugar de, eles não toleram nada, eles não sustentam nada. É que é um oposto, um extremo oposto, né? A nossa geração sustentou muita coisa. A gente é a geração Uhum. que engole sapo, que engolia sapo, a gente é a geração que engole choro, a gente é a geração que tolera, né? Negocia o inegociável, ficou na moda essa frase, negociar o Negocio e negocio. inegociável para não perder esses vínculos, para não perder as relações, para ser a boazinha, a geração das boazinhas. Então, essa geração agora vem nos ensinando também que a gente não precisa tolerar tudo. Só que eles foram para o extremo oposto, porque eles aí também não aguentam nada, né? É o Eu lance do quero pêndulo, crer, né? é um pêndulo, exatamente. Então, eu quero crer que vem aí, num segundo momento, uma nova onda aí de pessoas que consigam, talvez a geração alfa e beta, né, consigam chegar nesse lugar de mais equilíbrio, né, de meio termo. Não precisa Sim. tolerar tudo a ponto de se sacrificar e de se omitir, e de engolir choro, engolir sapo, mas também uma geração que não desista no primeiro obstáculo. Porque é isso que acontece com a geração Z hoje. De novo, estou aqui generalizando, né? Isso que acontece de um modo geral são pessoas com pouco compromisso com responsabilidade, e o mercado de trabalho está enfrentando isso, é real, está enfrentando dificuldade no trabalho com essa geração, porque é uma geração que, como não teve limites, é uma geração que não sabe se comportar ali, né, no ambiente de trabalho, em termos de ter compromisso, eles não se comprometem. Uhum. São mais egocêntricos, né? Como se o mundo girasse ao redor deles. Então, é Tudo sobre problemático eles. isso. Quando a gente pensa numa vida em sociedade, é problemático quando você tem toda uma geração egocêntrica achando que o mundo gira ao redor dela, com dificuldade de se comprometer. E aí eu Sim. espero que as próximas gerações. Mas é isso, enquanto a nossa geração está buscando terapia, está buscando se resolver, resolver seus traumas, nós seremos mais capazes de educar essa próxima geração aí, né? Para que a gente chegue nesse meio termo. Mas é preciso que a gente, enquanto pai e mãe, possa, né, trabalhar em nossas questões internas. É por isso que a terapia ela é tão importante. É, é, muito importante. E aí você trazendo isso, né? Que você falou, entram outros fatores, né? Que aí eu também não vou abrir demais o leque e tal, mas é o que você falou, né? Se você não impõe limite, se você não sabe o que é frustração, você não consegue lidar com questões, você não consegue ter resiliência, né? Você vai ser uma pessoa que você não vai atrás, você não vai A desistir, buscar, você vai desistir no meio do caminho, porque você ficou frustrado ali no primeira fase do jogo, você desencana de jogar, não quero mais jogar, que é o que acontece, né? Joga o controle no chão, até os jogos estão diferentes, porque agora não coisa da morre, não nossa tem mais época, morte limite, né? porque Gente, os jogos antigamente ali, o número de vidas, 3, 5 vidas, sei lá, e você ia passando de fase. Morreu, acabou as vidas, game over, começa tudo de novo. volta do começo, gente. Vamos jogar Mario, Super Mario World. É isso, Super Mario Continua World, você desde quando acabar, morria, voltava. Agora não, eles não morrem, são invencíveis. continua de onde Não, parou. Não faz nem sentido ter vida, não, não precisa morrer, então, deixa ali direto, né? não precisa. Você vai ali só, Jogos entendeu? mudam, né, para se adaptar à nova realidade Ah, dessa geração. Isso é sintomático. exato. É isso, era aí que eu queria chegar. E o que que a gente faz com isso, Carol? O que que a gente faz com isso, com essa informação, O Milena? que a gente faz? A gente faz terapia. A gente faz terapia, a gente começa a se observar, faz terapia, entende aonde que está o nosso buraco ali, né? Onde Para é que está aprender a se nosso? empoderar. Exato. E se Precisa. empoderar não
que é importante também, né? Principalmente para quem é mãe, para quem é pai e mãe. Não é sobre ignorar, né, o sofrimento dos filhos, porque sim, quando eles Uhum. se frustram, eles vão ficar tristes, né? E às vezes partiu meu coração recentemente, que eu fiz um combinado com a minha filha, ela queria uma festa, e eu falei para ela, tá, então você vai precisar, você faz uma coisa, se você conseguir fazer essa coisa, eu faço, né? O prêmio seria a festa. E aí ela não conseguiu, né? Mas ela também não se esforçou para conseguir. E aí eu falei para ela que ela não teria festa. Ela chorou, ficou triste. Eu acolhi. Porque é isso. Acolha o seu filho, a sua filha quando você for dizer não. Não precisa dizer assim, não porque eu não quero e não, não é sobre isso, né? Então acolhi, expliquei o porquê, partiu meu coração, mas eu sustentei. Porque Hum, se foi um combinado com ela e ela não fez a parte dela, eu tinha que manter a minha palavra, porque senão eu perco a moral. E aí, numa próxima vez, ela vai sim, continuar fazendo isso, e quando ela for adulta, ela não vai conseguir se comprometer com projetos. Quando ela for trabalhar, ela não vai ter esse senso de responsabilidade. é Então, isso. foi partiu meu coração, mas eu ali, ó, sustentei a minha decisão. Teve o aniversário dela, fiz tudo que eu podia ali, foi um dia maravilhoso. No final do dia, ela nem sentiu falta da festa, falou que foi um dos melhores dias da vida dela. Ela abstraiu depois que ela entendeu que ela não ia ter a festa e foi tudo certo. Fiz um dia incrível para ela, mas mantive minha palavra de não fazer a festa como ela queria, porque ela não cumpriu com a parte dela do combinado. Perfeito, é isso. É sobre isso. Mas aconteceu aqui também nas férias. Nas férias escolares eu, não, eu gostaria de ter feito uma viagem, mas infelizmente a gente teve algumas questões, não pudemos ir. E meu filho ficou as férias inteiras, falando, as piores férias da minha vida, porque eu quero viajar, mas não pode. Ficou frustrado, ficou as piores férias da minha vida. Eu falei, sinto muito, mas não tem, não vamos. Vai ficar, vai lidar com a sua frustração. Senta no cantinho, digere, entende, as E questões são chorar, por chora. causa disso, disso e disso, né? E meu marido é desse assim, não chora por causa disso, eu digo para ele. Chora, pode Chora chorar. faz parte, pode chorar. Chora. Você tá triste, você tá frustrada, você quer chorar? Pode chorar. É isso, Mas entenda que tudo na vida tem consequências. né? É isso, gente, Mas eu precisa só fui capaz de entender. fazer isso porque eu me trato, eu faço terapia, porque eu precisei me empoderar muito. É um exercício constante, é um processo, acho que para a vida inteira. É aprender a impor limites. Eu era essa boazinha que não sabia impor limites, não sabia dizer não, então o quanto eu também vem funcionando, os processos que eu venho fazendo vem funcionando. Então, o que fazer com tudo isso, com toda essa informação, é isso buscar terapia. A terapia que fizer sentido para você, né? Que tá aqui. Uhum, Você tem diversos exato. tipos de abordagens, né? É que a nossa abordagem tem, a gente, né, tem que falar da nossa abordagem Ah, que não, leva, vamos puxar a sardinha pro nosso lado, a gente claro. leva em conta esses aspectos geracionais, as heranças transgeracionais, as lealdades, né, as questões do sistema, mas terapias de um modo geral que trabalhem essas dores da infância, que trabalhem a criança ferida, que te proporcione aí entender as projeções que você eventualmente está fazendo em relação aos seus filhos para retirar essas projeções e aí, quando você se empodera, você consegue impor limite, né, de um modo geral na sua vida e principalmente para as crianças. Acho que é isso, né, Mi? Acho que é isso. Mensagem passada, né? Recado dado. E se vocês quiserem de apoio e suporte, estamos por aqui, né, Pode Cá? Nos procurar. colocamos à disposição. Exatamente. E então é isso, gente. Até a próxima. Semana que vem Até a tem próxima. mais. Aguardamos vocês. Tchau, tchau.